programa mostra pessoas reais contando experiências pessoais e contém tanto imagens verdadeiras como reconstituições. Acredita-se que os animais são mais sensíveis a espíritos do que os humanos e que muitas vezes são vítimas de assombrações. O que estava naquela casa não queria família ali. Os cães ficaram loucos. Era quase como se ele estivesse possuído. I command you, leave this family alone. Tinha sangue em toda parte. Foi a pior coisa que eu já senti na vida. Eu ouvi bem claro pela babá eletrônica. Vocês vão morrer. Instinto paranormal. Casa demoníaca. Na primavera de 2005, um casal esperando gêmeos procura uma casa para acomodar a família que estava para crescer. Eles escolhem uma casa de 200 anos de idade em Enfield, Connecticut, mas logo descobrem que alguns dos antigos moradores jamais saíram de lá. Meu nome é Elke Apple. Eu sou casada com Jay. E também tenho 2 pequenos cães da raça Yorkshire, a Mandy e o Gizmo. Mandy e Gizmo são parte da nossa família. Eles são como nossos primeiros filhos. É o que trouxe a Mandy da Alemanha para os Estados Unidos. É a última ligação dela com seus pais. Depois que sua mãe e seu pai faleceram, a Mandy passou a ser a única remanescente de sua família mais próxima. O Gizmo chegou na família assim, de repente. Nós 2 nos apaixonamos por ele e decidimos comprá-lo. O Gizzy é um cãozinho muito alegre e espevitado. Ele é um amor. Estávamos muito felizes. Eu estava grávida, estava esperando gêmeos. E a essa altura, precisávamos nos mudar. Eu desejava uma boa casa para minha esposa. Eu queria que meus filhos tivessem um verdadeiro lar. Quando vi a casa em Enfield, eu soube que ela seria o começo de nossa família. A Elke só balançou a cabeça. Quando entrei na casa, eu não me senti muito à vontade. Eu achei que ela não tinha um clima muito bom. Achei que seria um excelente negócio. E disse a ela que, no mínimo, seria um bom investimento. Na verdade, eu deixei ele me convencer. Eu disse, tudo bem, vamos comprar. No dia em que nos mudamos, a Mandy e o Gizmo ficaram muito nervosos em cada cômodo que entravam. Eles ficavam correndo e latindo o tempo todo. E foi muito estranho. Porque eles não faziam isso antes. Eles ficavam na frente de uma porta e começavam a rosnar, a latir, por nada. O Gizmo começou a ficar bravo. A minha reação foi, tudo bem, é uma casa nova, eles precisam se acostumar. Meses depois da mudança, coisas estranhas começaram a acontecer. Nós temos uma pequena varanda. Um dia, eu abri a porta, cheguei a dar 2 passos na escada. E foi aí que eu me desequilibrei e saí rolando até embaixo. Aos 7 meses de gravidez.
Os braços dela até se abriram, como se alguém a tivesse empurrado por trás. Eu caí em cima da minha barriga. Aí eu comecei a chorar. Ai, meu Deus, os meus bebês, os meus bebês. Eu entrei em pânico. Fiquei pensando, meu Deus, não acredito que esteja acontecendo. Aí nós a levamos correndo ao hospital. Geralmente, quando você cai, acaba se protegendo com as mãos. Mas os braços dela foram para trás. O Jamie disse, parece que alguém empurrou você. Alguma coisa estava muito errada e eu não sabia o que era. Mas eles disseram que os bebês estavam bem. Pelo resto da gravidez, Elke foi colocada em repouso na cama por seu médico. Ela passava a maior parte dos dias sozinha em casa. Eu estava lá em cima, deitada na cama, e os cachorros estavam comigo. Estavam agitados, ficavam subindo e descendo sem parar. Estavam em alerta. Então, eu comecei a ouvir barulhos e falei, o Jay chegou. É apenas o Jay. Fiquem quietos. E eu também falei, Jay, é você? Me diga que é você. Eu não tive resposta. Eu olhei para um canto. E ali, naquele canto, eu vi o formato de um cão preto. Eu perdi a respiração e parecia que o meu coração estava pulsando na cabeça. Eu fiquei pasma quando olhei de novo para o canto e não havia nada. Quando o Jay chegou, eu contei para ele e ele perguntou, cadê o cachorro? Eu disse que não tinha cachorro nenhum. Talvez ela estivesse sonhando, ou talvez fosse a medicação, os hormônios. Eu falei que os cães ficaram loucos e ele disse, é o que eu não sei o que dizer. Ela devia estar questionando a própria sanidade. Eu disse, não, eu vi aquela coisa, eu tenho certeza, eu vi. E o Jay disse, bom, ele não fez nada a você ou aos cães. Então eu dei uma boa olhada pela casa, como se procurasse um cachorro que tivesse invadido. Eu não sabia o que pensar, porque nunca tinha ouvido falar em cachorro fantasma, nem num cachorro preto enorme, sabe? Aí eu disse, olha, não tem cachorro nenhum na nossa casa, Elke, está tudo bem. Vamos dormir agora. Eu disse, tudo bem, vamos esquecer isso. Elke e Jay não tiveram mais problemas durante o resto da gravidez. Quando a Courtney e o Mackenzie nasceram, acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu chorei mais do que a Elke. Nós contamos todos os dedinhos das mãos e dos pés e eles estavam ótimos, eram perfeitos. Jay e Elke logo se adaptaram à vida de pais. Tínhamos várias babás eletrônicas. Caso uma falhasse, havia uma substituta. Checávamos constantemente. Fiz tudo o que eu podia para que, não importasse o que acontecesse, os meus filhos estivessem protegidos. As crianças aprenderam a engatinhar, depois a andar. E quando Elke voltou a trabalhar, eles contrataram uma babá. Contratamos uma babá chamada Michelle. Eu trabalhei como professora assistente de crianças de 2 anos e cuidei da minha sobrinha desde que ela nasceu. Eu confiava nela, sabia que ela gostava de crianças. Toda vez que eu estava trabalhando lá, os barulhos aconteciam. Parecia que tinha alguém subindo e descendo as escadas. Aí eu subia para checar. E as crianças estavam dormindo. Um dia eu estava brincando com elas na sala. E ouvi barulhos. Como se fosse alguém correndo lá em cima. As 2 crianças correram para a escada e começaram a apontar lá para cima e dizer, olha, olha. Eu fiquei com medo. Eu me virei e vi a sombra. Mas aí ela desapareceu. Ela tava lá e depois sumiu.
Eu fiquei morrendo de medo. A Michelle parecia muito perturbada. Ela veio até mim e disse: "Tenho que lhe contar uma coisa. Você pode achar que estou louco", ela disse, "mas eu vi uma sombra e a sombra começou a se mexer como se fosse um fantasma." Ela disse que aquilo nunca havia acontecido com ela. Ela disse que aquela seria a última semana dela. Eu jamais moraria naquela casa. Eu não acho que seja seguro pra qualquer pessoa morar lá. Acho que se eles continuarem a morar lá, algo pode acontecer a alguém. Jay e Elke encontraram uma nova babá e seguiram com suas vidas até certa noite. Eu acordei porque ouvi umas pancadas pela babá eletrônica. E achei que um deles tinha acordado. Então, eu fui até o quarto deles para checar e... os dois estavam dormindo. Eu só puxei mais o cobertor, os dois estavam dormindo. Aí eu voltei para a cama. E acordei de novo e ouvi alguém falando. Eu ouvi bem claro pela babá eletrônica: "Vocês vão morrer." De repente, eu ouvi pela babá eletrônica: "Vocês vão morrer. Vocês vão morrer." Meu coração disparou e eu disse: "Temos que ver as crianças, temos que ver as crianças." Nós dois pulamos da cama. Chegamos lá e as crianças estavam dormindo. A Elke estava muito assustada. Estava tão histérica que nem conseguia falar direito. Eu tive que dizer a ela: "Não acredite nisso." Eu também estava com medo, mas tentava ser o homem da casa, tentava manter a calma. Se acontecesse alguma coisa com meus filhos, com meus cães, com alguém da minha família, eu ficaria muito abalada, muito. Jay achou que o incidente havia mudado Elke. Ele não foi o único a perceber. Eu vi a personalidade da Elke mudar de forma drástica. A Shayna é minha supervisora no trabalho. Ela se tornou muito mais irritada. Não era mais a pessoa alegre que eu havia conhecido 2 anos e meio antes. Eu não falava sobre as atividades paranormais na minha casa porque as pessoas podiam achar que eu estava maluca. Foi muito difícil. Eu via o medo e a tristeza nos olhos dela, quase como uma depressão. Mas àquela altura eu ainda acreditava que havia uma explicação lógica para o que estava acontecendo na casa. Eu estava lá em cima no nosso quarto, encaixando a porta do sótão porque ela fica apenas encaixada na parede com umas cunhas. Ouvi um barulho, mas não deu para ver nada. Pareciam pegadas batendo no chão, soava como se tivesse cascos. Sabe, pela forma como batia no chão, parecia algo de pequeno diâmetro. Dava para ouvir algo como... eu não diria cascos de cavalo, soava mais como cascos de porco ou javali, esse tipo de casco. A forma como ele se movia rápido e o padrão dos passos dava para ver que eram passos curtos, não eram passos largos. Parecia que estava batendo num chão de madeira. E dava para ouvir quando andava. Era bem pesado. Eu sei que devia ter uns 80 quilos, porque era o peso de um homem médio que caminhava sobre um piso de madeira.
Eu só conseguia ouvir, mas seguia com os olhos. Mesmo sem ver, eu conseguia ouvir para onde estava indo, então eu me guiava pelo som e sabia em que ponto estava. Na hora, a primeira coisa que eu pensei foi na coisa que começa com D. E eu acho que era o próprio, ou alguém da sua legião. Eu tentei não pensar nisso, porque é assustador saber que tem uma coisa dessas dentro da sua casa. Quando ouvi esse animal com cascos, eu fiquei com muito medo. A certa altura, senti que ele estava me circulando. E fiquei com mais medo ainda, porque ele vinha por trás de mim. Eu estava apavorado, porque não sabia se ele vinha até mim por trás. Então eu ficava girando, sempre de frente para ele, e estava com água benta. Eu estava esperando ser atacado, quando aquilo chegou perto da porta e sumiu. Eu acredito que ele deve ter ido para uma outra dimensão, ou saiu pela porta. Depois disso, nunca mais ouvi. Preocupado com as estranhas ocorrências, Jay tentou descobrir mais sobre sua nova casa. Ele conheceu a historiadora da cidade. Eu queria saber quem havia sido o primeiro dono da casa, porque eu sabia que ela fora construída em 1771. Prefeitura de Enfield. Conheci a Colin, que trabalha no cartório de registros e escrituras. Na história dessa casa, houve muitas tragédias. Eu acho que não existe outra casa em Enfield que tenha testemunhado tantas mortes trágicas ou morte de pessoas que estiveram ligadas a ela em alguma época. Não são mortes normais. Envenenamento por monóxido de carbono, complicações por ferimentos, uma criança engoliu o próprio vômito, queimaduras por todo o corpo. Das 25 pessoas que foram donas da casa, só uma morreu de causa natural em 1900 devido a uma pneumonia. Fiquei chocado. Eu fiquei apreensivo, assustado. Eu encontrei registros de um morador da década de 30, Charles Compareto. Ele estava jantando com a família em casa. Ele se levantou da mesa, pegou uma faca, saiu andando pela rua até a esquina da Salt Street, onde morava uma mulher por quem ele estava apaixonado. Ele a esfaqueou. Terceira vítima da chacina em Salt Street ainda está viva. E depois matou o marido dela. Aí ele voltou para casa. Deu um tiro na cabeça e morreu na hora. Eu fiquei chocado por saber que ele havia se suicidado bem na minha casa. Outras pesquisas revelaram mais uma morte na casa. Um acidente que parecia sinistramente familiar. Elizabeth Arnott foi a proprietária da casa em 1919. Consta nos registros que ela caiu da escada, quebrou um braço e fraturou o crânio. E acabou morrendo. Na hora, eu lembrei do incidente quando Elke caiu da escada lá de fora. Tinha que haver alguma ligação entre a mulher caindo da escada e a Elke caindo da escada. E foi aí que eu comecei a acreditar que a Elke não caiu por acidente, mas que algo de outro mundo a empurrou. Certa noite, Elke estava fora trabalhando e as crianças dormiam. Limpe suas patas. Eu estava vendo TV com o Gizmo, que estava deitado no puff. De repente, ele pulou e correu em direção à cozinha, como se estivesse esperando alguém entrar. Pareceu que alguém veio por trás e deu um chute nele. As costas dele se arquearam como se tivesse levado um chute e ele saiu voando. Deu para ver que ele levou um golpe. Aí ele pulou em mim e ficou subindo pela minha camisa para ficar bem perto.
Ele estava apavorado. Tinha tanto medo que precisei pegá-lo no colo. Acho que isso teve a ver com a atividade paranormal na casa. Eu estava chegando à conclusão de que havia um espírito na casa. Eu achava que podia ser alguém que havia morrido na casa. As evidências apareceram e as respostas estavam lá. Se era homem, mulher ou animal, eu não sabia. Mas eu sentia quando estava presente. Decidi contatar uma equipe de paranormais para que investigassem e descobrissem o que estava acontecendo. Contatei a Sociedade Paranormal de Enfield e falei com um homem chamado Matt. Matt Kondrak fundou a Sociedade Paranormal de Enfield em 2006. Ele já investigou mais de 50 casos na região. Quando eu cheguei lá, vi que era um bairro normal. Mas quando eu entrei na casa, senti na hora que havia algo negativo ali. Era difícil respirar. Não dava vontade de ficar ali dentro. Eu levei 4 câmeras infravermelhas para monitorar os cômodos, um aparelho de DVR para gravar as provas, um medidor de CEM para captar algum sinal alto de CM, que significa campo eletromagnético. Campos eletromagnéticos fortes supostamente confirmam a presença de espíritos. E um gravador de voz digital para captar fenômenos de voz eletrônica, que é quando os mortos se manifestam através da voz. Is there any spirit in this basement that's willing to talk to me? Or are you trying to harm this family? Às vezes você dá sorte e capta uma voz desencarnada. Nós gravamos um latido bem forte, como se fosse um cão que não quer você no território dele. Gravação real do FVA. Eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, o cão que a Elke viu e o cão no FVE. Acho que o FVE é o cachorro preto que eu vi no corredor. No mundo paranormal, um cachorro preto é uma entidade, uma força, uma presença demoníaca. Ela nunca andou pela terra como você e eu. E pode causar um grande mal. De repente, ficou bem quente, nós começamos a suar. Nós estávamos queimando e eu disse, é melhor sairmos daqui porque isso vai nos atacar fisicamente. Então nós saímos de lá e fomos para a cozinha. Tava o maior silêncio em casa, as crianças estavam dormindo. De repente, eu ouvi o estrondo. Um barulho enorme. Subi as escadas correndo e o Matt estava bem atrás de mim. Quando eu olhei, tinha sangue em toda parte. Sangue. No berço das crianças, no móvel, em toda parte. As crianças estavam dormindo no berço. Foi uma onda de horror. Tinha o sangue, as crianças. Foi realmente a pior coisa que eu já senti na vida. Tinha uma lâmpada espatifada no chão. Eu entrei em pânico. Tiramos a roupa das crianças para ver se havia algum corte. Não havia nenhuma marca física nas crianças. Não tinha nada na cabeça, nos pés, nos braços, nas pernas, nada. De onde tinha vindo aquele sangue? A luminária estava caída no chão. Como essa luminária caiu sozinha no quarto? É muito estranho. Aliviados por ver que seus filhos estavam bem, Jay e Elke começaram a procurar indícios de um invasor. Eles não encontraram nada. As janelas estavam trancadas, então eu nem precisava chamar a polícia. Eu não sei o que teriam pensado sobre isso. Talvez até pensassem que fosse um trote. A polícia não é treinada para entender o que é atividade paranormal. O que estava naquela casa não queria família ali. E faria qualquer coisa ao seu alcance para expulsá-la da casa. Na minha cabeça, eu já acreditava 100% que havia algo paranormal acontecendo. Aquilo me deu uma prova concreta de que aquela entidade estava na casa.
Limpamos o sangue e fomos para a cama. E eu estava com muito medo, porque dava para sentir toda a negatividade no ar. Era uma força com a qual eu não estava acostumado a lidar. Eu vi que tinha algo muito sério acontecendo naquela casa. Poderia até ser uma presença demoníaca. Eu queria muito sair daquela casa, mas a Elke disse, nós não temos para onde ir. Jay e Elke pensaram em vender a casa. Para vender a casa para alguém, eu tinha que explicar o que acontecia lá. Eu não queria que outra pessoa se mudasse para casa, principalmente com crianças e animais, e passasse pelas mesmas coisas que nós passamos. Estávamos presos, não tinha como sair. Eu me sentia como prisioneiro em minha própria casa. Eu não conseguia proteger minha família contra a força invisível. Eu estava temendo pela minha família. Havia toda essa atividade paranormal, sangue espalhado. Eu tinha que reagir de alguma forma. Jay contatou outro grupo paranormal. Um grupo especializado em assombrações demoníacas. Àquela altura, o Jay já havia feito outra investigação. Isso geralmente acontece nesses casos quando lidamos com esse tipo de entidade. Às vezes é preciso passar por vários grupos paranormais até encontrar alguém que resolva o seu problema. O Jay me pareceu uma pessoa muito sincera. A história dele sempre soou consistente. Eu sempre procuro isso. Quando uma pessoa inventa uma história, ela vai mudando. Desde a primeira reunião com a Elke e o Jay, nós vimos que era um caso severo. Que certamente havia uma presença demoníaca. Na hora vi que precisaria de um padre. O grupo paranormal contatou Bob Bailey, um padre católico especializado em casos demoníacos. Eu sou o padre Bob Bailey e sou da Igreja Católica. Quando Bob me contatou, ele disse acreditar que o caso de Jay e Elke fosse severo, por se tratar de uma presença demoníaca. E por isso ele precisava de um padre. Quando você tem um demônio como esse, não é igual a uma assombração de fantasma. Um demônio é perigoso porque ele não só inicia um embate psicológico com você, como ele pode causar danos físicos. Outra grande preocupação era com as crianças. Obviamente, qualquer presença demoníaca numa casa é uma ameaça às crianças e deve ser uma prioridade. Eu entrei. O ar estava pesado. Eu realmente senti uma coisa opressiva no ar. We have a K2 meter, digital camera, temperature gauge, digital recorder, and I also have my own books. Is there anything back here? Inhuman, demonic? Show yourself. Estávamos usando um medidor de CEM. Esse medidor capta energia magnética. Os espíritos possuem energia magnética, absorvem energia do que está presente. E nós estávamos captando sinais no aparelho o tempo todo. We can feel you here, so you can't hide, so we know that you're here, so show yourself. Wow, that's really going on. O medidor estava chegando à luz vermelha. A equipe tentou contato com os espíritos dos moradores que haviam morrido na casa. As mortes nessa casa, é inacreditável o que aconteceu esses anos todos. Então, durante as sessões de FVE, nós tentamos captar alguma reação de algumas das almas que poderiam estar lá. As pessoas que morreram lá. Where are you from? Why are you here? What is your purpose? Nós não tivemos resposta no nosso gravador, mas o fato do medidor de CEM estar chegando no vermelho durante as perguntas nos mostrou que a entidade presente era muito forte. A equipe paranormal também convidou Paula O'Brien, uma médium com experiência em assombrações demoníacas. Is anything here? Give us a sign. We know you're down here. Pay attention to the doors. O meu nome é Paula O'Brien e eu sou médium. Eu consigo captar mensagens de
outros reinos. Assim que eu entrei, o nível de energia estava bem alterado. Havia algo maligno dentro daquela casa. Quando chegamos ao andar de cima, sentimos algo opressivo na casa. Nós vimos que era algo ruim. A Paula estava fazendo uma cura energética no quarto da menina. Nós estávamos gravando em vídeo e captamos um orbe que estava flutuando pelo quarto. Um orbe é uma bola de energia espiritual. Algo que você não vê a olho nu, mas que aparece no vídeo. Os orbes se dividem em duas categorias: anjos ou demônios. Nesse caso, poderia ser demoníaco. Um demônio, na verdade, é um anjo caído. Ele caiu em desgraça por desobedecer a Deus e faz parte do grupo que seguiu com Lúcifer. Nós vimos o orbe saindo do armário. Depois ele entrou no quarto principal, onde tinha um cachorro deitado na cama. Ele ficou perto do cachorro. A Mandy começou a tossir como se estivesse tendo uma convulsão. E o corpo dela inteiro começou a tremer. Como se ela estivesse sendo possuída. O corpo dela inteiro começou a tremer. Os animais são muito sensíveis ao mundo paranormal. O demônio estava oprimindo, assustando, perturbando. Acredito que a Mandy estava sendo possuída. Acho que o espírito estava tentando entrar nela. E os olhos dela estavam virando. Aquela cadela é muito importante para mim. O meu pai faleceu. E ela foi a última coisa que ele me deixou. Se algo acontecesse com ela, seria como perder a ligação com ele. Então, eu não queria que nada acontecesse com ela, porque ela é uma cadela muito boa. Nós a levamos para a sala. Eu pedi a Elke que a colocasse no sofá e ela colocou. Foi aí que nós rezamos por ela. Eu pedi a Deus que a curasse e a protegesse. Quando nós começamos a rezar, a cadela começou a se acalmar. A Mandy poderia ter morrido. Nós a colocamos de volta no chão e ela conseguiu andar normalmente. Ainda bem que o Padre Bob estava lá para rezar pela Mandy e tentar manter aquela coisa bem longe dali. Àquela altura, esperávamos nos livrar daquela entidade, ou pelo menos enfraquecê-la. Os paranormais disseram que, se você mostrar alguma fraqueza, a entidade na casa se alimenta dos seus medos. Eu estava nervoso, assustado, temendo pelos meus filhos e pela minha mulher. Eu temia pela Mandy e pelo Gizmo também. Eles eram os mais vulneráveis e eu tinha medo que, pela forma como essa entidade estava atacando, eles fossem os alvos. 2 semanas depois... Foi uma noite muito estranha. Os cães estavam nervosos, correndo pela casa, latindo, rosnando. Nós fomos para a cama e algumas horas depois eu acordei. Giz estava vomitando e tinha espuma saindo da boca dele. Ele estava totalmente diferente, não era o meu cachorro. Pensei, esse cachorro vai morrer, a entidade está atacando o Gizmo. O Gizmo parecia entorpecido, os olhos dele estavam vidrados. Ele estava totalmente diferente, não era o meu cachorro. Os olhos dele não tinham vida. Eu pensei, ele não vai conseguir escapar dessa. O cachorro vai morrer. A Elke ficou muito
muito abalada. Ela só ficou balançando a cabeça, tipo, ah não, vai começar tudo de novo. Mas quando amanheceu, ele lentamente voltou a si. Mas acho que algo se apoderou dele. Acredito que ele estava latindo à noite para nos avisar que alguma coisa estava no quarto e acho que, a certa altura, a coisa entrou nele. Eu me senti impotente. Não importava o que eu fizesse para expulsar o fantasma ou a entidade da nossa casa, nada estava funcionando. Eu achava àquela altura que nada deteria aquela entidade. A minha família dependia de mim para ajudá-los e protegê-los. E tudo o que eu tentava estava fracassando. Eu me senti prisioneira. Eu realmente não tinha mais nenhuma esperança. A equipe paranormal voltou para ajudar Jay e Elke a finalmente livrar sua casa da entidade. Essa entidade é extremamente forte. E eu estava muito preocupado com as crianças e os animais. Mais uma vez, a equipe trouxe o padre Bob Bailey e a médium Paula O'Brien. O Bob já tinha tentado de tudo. E agora ele queria fazer uma batalha espiritual. Quando tem criança envolvida, eu ponho as garras de fora. This is the Saint Benedict crucifix. It has a exorcised medal of Saint Benedict embedded within it. And so this is a very powerful cross. Parecia que a entidade estava disposta a lutar. Nós todos tivemos a mesma sensação de sermos um alvo. Nós fomos ao andar superior e imediatamente sentimos a presença. Entramos no quarto da menina e estava muito forte lá dentro. That your holy angels dwell here to preserve all in peace. I bind you in the name of Christ to make your presence known now. Nós captamos um FVE nos mandando ir embora. Foi um sussurro demoníaco. Muito forte. Um sussurro bem forte. Parecia a voz de um homem dizendo fora daqui. A voz no FVE parecia estar falando sério. Ela nos mandou ir embora, nos queria fora dali. Apesar do aviso, o padre Bob e a equipe continuaram a purificar a casa. In the name of our Lord Jesus Christ, I bind you and command you to leave this place now. Leave this family alone and go back to where you came. O padre Bob abençoou o quarto da menina, borrifou água benta e, nessa hora, nós sentimos que a entidade havia saído daquele cômodo e ido para outro lugar. I ask the holy peace to descend upon this house. Lord, protect particularly the most vulnerable, the children and the dogs. Quando fazíamos a By investigação, the power of your passion, death, and resurrection. seriam os últimos dias dessa entidade no nosso reino. Então ela faria qualquer coisa para sobreviver. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Amen. Ela ia lutar com cada fibra de seu ser e ia tentar nos assustar. Quando nós descemos ao porão, eu disse: este é o lugar perfeito para o mal se esconder. A opressão era tamanha que você se sentia mal na hora. Eu não conseguiria colocar em palavras a intensidade da energia. Aquela entidade estava encurralada. Estava encurralada e sabia disso. You can feel it. Very strong. Eu fui atraída para o fundo do porão. Havia um pedaço da parede que havia sido removido. Eu parei na hora. Eu olhei para lá e estava um breu.
Era um sentimento de frieza, um sentimento de vazio. Era ali onde estava morando. Lord, we ask you to bless this house. Estávamos cercados por uma coisa maligna. No evil entity can survive. Parecia que teríamos uma batalha. I command all you have no more leave. You must leave now. In the name of Jesus Christ, I command all evil spirits now to be removed from this place. You have no more power here. O demônio era tão forte que eu caí doente ali na hora. I command you now by the all-powerful God to leave. O padre Bob começou a rezar. In the name of Jesus Christ, be gone. Ele foi bastante agressivo. You must leave now. Eu nunca o vi ser tão duro. Exorcize-te, imundíssimos espíritos. Eu continuei rezando. Omni fantasma, omnis legio. Eu continuei dando ordens em voz alta. In nomine Domini Jesu Christi radicare. Mas ele não ia embora. Hear me, infernal spirit, now. You must leave. I say now, in the name of the precious blood of Jesus, leave this family alone. E nós continuamos. I ask that where this holy water is placed, that no evil entity can survive. A entidade estava encurralada e ela sabia disso. E ela lutaria com cada fibra de seu ser para permanecer viva. I expose you, O demon, and your hiding place now. I command the holy angels now to fill this place with heavenly light. Aí, finalmente, a Paula disse, a energia sumiu. Yeah, it's running. It's leaving. It's running. E deu para sentir. Eu senti aquele ar pesado se dissipando e ficou mais leve e mais fácil de respirar. Depois que eu fiz a oração, nós sentimos que a presença foi embora. Ela deixou a casa. Depois que o Padre Bob e a equipe saíram, a atividade cessou. Mas os Yaples ainda tinham medo que ela voltasse. Eu não quero nem pensar nisso. Não quero mesmo. Quando você tem um ser como esse que está entrincheirado numa casa sem querer sair, pode ser que haja alguns resíduos durante 1 ou 2 meses, mas geralmente eles se enfraquecem com o tempo. Eu nunca pensei que um dia nós iríamos acabar morando numa casa mal assombrada. Eu nunca pensei que a minha família passaria por isso. O meu maior medo é que algo aconteça aos meus filhos, aos meus cães ou a nós. Sempre acreditei que o bem triunfa sobre o mal. Jamais vou desistir. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.